Carros elétricos e eletropostos. Santa Catarina é referência nacional nessa área e esse é o tema de hoje do programa Santa Inovação. E o tema de hoje do programa Santa Inovação é carros elétricos e eletropostos. E para falar desse assunto eu recebo aqui o Thiago Jeremias, ele que é gerente do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da Celesc. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado. E também recebo o César Quinteiro Pica, diretor do Centro de Energia Sustentável da CERT. A CERT que é Centro de Referência em Tecnologia Inovadoras. Bem-vindo também. Obrigado. Ok. Vamos conversar então a respeito dessa parceria, né? Iniciando essa parceria sobre eletropostos, né? Que foi idealizada pela CERT, mas que foi também conduzida aí juntamente com a Celesc. Como que surgiu isso aí, César? Aqui no Brasil a gente tem um programa que faz o incentivo para projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Então as distribuidoras de energia, as empresas que trabalham com energia, assim como é o caso da Celesc, elas têm essa obrigação, de fato, em investir em pesquisa e desenvolvimento. E está sempre, a Celesc é um exemplo disso, ela está sempre investindo bastante em projetos inovadores, está sempre na frente. O tema de mobilidade elétrica hoje é a nova energia solar, né? É um tema que está bastante na moda, então surgiu dessa forma. A gente teve um indicativo que a Celesc já estava querendo olhar para esse tema, tendo em vista que é uma tendência, e a gente fez uma proposta, construiu um projeto, então a gente estabeleceu esse primeiro projeto, primeira fase do projeto, onde a gente implementou aí uma eletrovia no estado e coisas que a gente vai falar aqui ao longo da conversa. Então a parceria tem dado certo com a Celesc aqui. Eu estava conversando com o Thiago antes de começar aqui o Santa Inovação, que a princípio essa ideia era apenas um estudo, né, Thiago? E acabou avançando um pouquinho mais e o projeto em si foi executado na prática, né? Isso, foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, como o César falou, né, a Celesc ali por volta ali de 2014, 2015, nós lançamos então um tema de desafio para todo o ambiente acadêmico, ambiente de inovação. Acho que a Celesc tinha interesse então em pesquisar a parte de eletropostos, mobilidade elétrica, impacto dos veículos elétricos na rede, né? E a Fundação CERT então nos apresentou um projeto, foi aceito pelo nosso corpo técnico, e realmente, né, era um projeto inicial que tinha como cunho somente avaliar esse impacto, né, ver o que a rede elétrica iria sofrer quando esses veículos entrassem na rede, mas ele tomou grandes proporções, a gente incluiu muito mais parceiros, tanto da iniciativa privada, outros entes públicos, enfim, o projeto cresceu e a gente hoje tem uma das maiores eletrovias do país, né? E César, a tendência natural do país, a gente está falando aqui em Santa Catarina, mas não tem como fugir de números nacionais, assim, né? A tendência, falando em carros elétricos, é a gente ter essa migração para os carros elétricos aos poucos. Isso já é uma tendência, assim, a curto prazo? Eu não tenho dúvida disso, sabe? Hoje no Brasil, se falar em números absolutos, são números pequenos ainda em comparação com veículos convencionais. A gente está falando em torno de 5 mil veículos. Mas se a gente olhar o ano passado, o ano retrasado, a gente vê que o crescimento está assim, de forma bastante acelerada, da mesma forma que veio acontecendo no mundo, né? No mundo a gente está falando já em torno de 3,5, 4 milhões de veículos elétricos. São esses veículos então, que eu preciso conectar na tomadinha ali para fazer a recarga das baterias. E no Brasil está seguindo o mesmo caminho. E se você olhar agora para Santa Catarina, como você comentou, realmente Santa Catarina é uma referência, tanto do ponto de vista de infraestrutura para receber esses veículos, quanto do próprio número de veículos, né? A gente tem a BMW aqui no estado e tem outras fornecedores de veículos já que conseguem fornecer para a gente. Cerca de 10% da frota nacional em Santa Catarina? Aproximadamente 10% da frota nacional. Isso seria, resumindo em números, uns 300 veículos mesmo. De 300 a 400 veículos. Se pensar no tamanho do estado de Santa Catarina com São Paulo, por exemplo, é um número bastante significativo já no Brasil. Um número que vem crescendo, e aí eu passo a pergunta para o Thiago, que a gente pensa lá na ponta, né? Suprir essa demanda em termos energéticos. O carro consome energia, a residência consome energia, a empresa consome energia, tudo isso vai para o mesmo ponto, que é quem abastece essa energia, que aqui em Santa Catarina é a Celesc. A Celesc está preparada para essa nova demanda de energia? Esse é o objetivo do projeto. Então, nós estamos nos preparando para essa nova demanda de energia, né? É um caminho sem volta, os veículos elétricos já estão entrando na rede e nós precisamos nos preparar para isso.
E a gente vai falar em torno de formas de carregamento, veículos carregamentos que impactam mais, carregamentos que impactam menos, mas realmente o nosso tanto o plano de expansão do sistema elétrico, como o plano de reforços em alimentadores, tudo isso já precisa levar em consideração, inclusive, a existência de algum eletroposto naquele alimentador, vamos assim dizer. Então, se já tem uma previsão de que vai ter um carregador naquele eletroposto, naquele alimentador, isso já precisa estar no nosso planejamento. Então, esse projeto teve justamente esse objetivo, verificar qual é que é o impacto para nós nos prepararmos e receber sem nenhum problema essa nova carga do sistema elétrico. Legal. A nossa repórter, né, a gente vai continuar esse papo daqui a pouco, César, a nossa repórter Leneza Kras, ela esteve lá na Celesc, e o Thiago, inclusive, foi nossa fonte, ele acompanhou a nossa repórter lá na Celesc. A Celesc já utiliza veículos elétricos lá na frota, se não me engano são 4 veículos, né, utilizados pela Celesc, né, e a gente falar desse desafio também do eletroposto, e a nossa repórter conta mais pra gente. Vamos acompanhar então a reportagem de Leneza Kras. O número de carros elétricos e híbridos em Santa Catarina aumentou quase 5 vezes nos últimos 5 anos. A frota passou de 158 em 2014 para 733 em 2018, segundo dados do Denatran. São várias as vantagens de um veículo como este. O veículo elétrico ele é um veículo de baixa manutenção, né, diferente do veículo a combustão, né, então o veículo ele tem uma manutenção mais reduzida. Ele emite menos CO2 para a atmosfera, então é um veículo, vamos assim dizer, que não polui tanto quanto um veículo a combustão, né? E mesmo se nós levarmos em consideração que o crescimento dessa carga vai fazer com que nós acionem mais energias térmicas, por exemplo, mesmo assim, ainda é mais eficiente ter um veículo elétrico do que um veículo a combustão. Além disso, as cidades também vai ter a redução daquela emissão dentro das cidades, porque a concentração de veículos a combustão polui a cidade, né? E a geração, quando ela é centralizada em outro local, longe dos grandes centros, vai reduzir então a poluição nas cidades. Por meio do projeto Eletroposto, a Celesc propõe um novo modelo de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. A solução, desenvolvida pela Fundação CERT, integra estações de recarga de veículos, sistemas de armazenamento de energia e uma plataforma de gerenciamento de eletropostos para aplicações no conceito de cidades inteligentes. O objetivo desse projeto, então, foi avaliar então, qual que é o impacto desses veículos. A gente adquiriu 4 veículos, cada veículo possui uma forma de carregar diferente, né, e cada um então com suas particularidades. O grande problema seria aqueles carregamentos rápidos, né? Quando o motorista está numa rodovia viajando e precisa parar e carregar e ele tem pouco tempo disponível para isso. Então isso seria o carregamento rápido. Esse carregamento rápido é o que mais impacta no sistema. Então nós precisamos nos preparar para esse tipo de carregamento. Então esse foi o objetivo do projeto. São 4 os veículos elétricos disponíveis na frota da Celesc. Entre eles, um quadriciclo ultra compacto. Ele não pode circular em rodovias, tem espaço para 2 pessoas e sua velocidade não ultrapassa os 80 km por hora. Ele é um dos veículos mais baratos disponíveis. Este carro elétrico da BMW, por exemplo, foi o primeiro a ser comercializado para pessoa física no Brasil. Sua autonomia é de cerca de 100 km com bateria e ainda há possibilidade de abastecimento com combustível. Segundo o gerente do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da Celesc, está sendo preparado o sistema para a aquisição do 5º veículo elétrico da frota, com o sistema V2G, que permite aos proprietários carregar seus carros quando há pouca demanda e devolver energia à rede elétrica em períodos de alta demanda. Muito bacana a reportagem, né, Thiago, que esclareceu alguns pontos ali, né? Mas antes de comentar a respeito, principalmente desse, que ela finalizou a matéria falando do V2G, é um termo em inglês que depois você vai explicar pra gente, mas o César quer falar uma comparação aí do chuveiro elétrico com os veículos, porque a gente abordou a questão da sobrecarga, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, chuveiro elétrico, para citar um exemplo, é uma fonte que demanda assim, bastante energia, né, dentro da nossa casa. Só para fazer uma comparação dos postos que hoje a Celesc instalou no estado, o posto que tem capacidade de fazer uma recarga, digamos, rápida num veículo elétrico, ele é aproximadamente equivalente a uns 10 chuveiros elétricos.
Então imagina conectar 10 chuveiros elétricos no mesmo ponto ali da rede elétrica, e vários desses, né, ao mesmo tempo, com certeza o impacto pode ser significativo e é algo que de fato tem que ser estudado, tem que ser controlado, né, para permitir aí a adoção. A gente pensa numa coisa a longo prazo mesmo, né? Isso. A gente estava brincando, né, Thiago, antes ali, a questão de virar a chave, que a gente não estaria preparado se hoje todos os veículos que utilizam combustíveis, gasolina, diesel, virassem elétrico, é óbvio que a gente não estaria preparado, até porque não existe essa demanda atualmente, né? A gente sempre trabalha com horizontes aí de 5 a 10 anos, né? Então, realmente, se houvesse uma virada de chave nesse exato momento, alguns pontos teríamos algum tipo de problema, né? Mas, realmente, felizmente, não é isso que está acontecendo, a gente vai ter um tempo aí no nosso litoral, na temporada de verão. Principalmente a questão da temporada, tanto na temporada de verão no litoral, como outros períodos de ano em outras regiões, né? Então, felizmente, esse crescimento ainda é lento e mesmo que seja acelerado, ainda temos tempo para nos preparar para isso, né? E é como o César fala, né? Hoje a gente fala de um veículo carregando, é um chuveiro, mas imagina num posto de combustível, quantos carros estão sendo abastecidos ao mesmo tempo? Então, a gente não está falando de um carro carregando num ponto, a gente está falando de 5 carros carregando num ponto. Então, já não estamos mais falando de 10 chuveiros, já estamos falando de 50 chuveiros no mesmo ponto. Multiplicando. Né? Então, a gente começa a encontrar algumas soluções como resposta desse projeto, de você ter uma fonte complementar de energia para que essa energia não venha direto da rede. Então, nós temos um eletroposto modelo, né, com um conceito tanto de você ter um armazenamento de energia no posto para que quando venha aquela demanda para o veículo, essa energia venha das baterias e não diretamente da rede, reduzindo o impacto. Então, um dos resultados que a gente encontrou no projeto foi justamente desenvolver esse sistema de baterias que auxilia a suprir aquela energia. Cortaria, a energia não vem direto, ela primeiro abastece a bateria num momento de pouca demanda, deixa carregado, para quando precisar utilizar essa demanda, a bateria está carregada. Isso, poderíamos falar assim em termos de horário, né? Durante a madrugada que o sistema elétrico fica menos carregado, você poderia carregar um banco de baterias durante toda a madrugada e utilizar essa energia da bateria no horário de ponta, por exemplo, 6h30 até 10h30 da noite. Né? Isso reduz o impacto desse carregamento. Então, poderíamos também associar o carregamento dessa bateria com fontes alternativas de energia, como o fotovoltaico. Você fazer geradores fotovoltaicos a carregar a bateria. Então, são diversas soluções que a gente encontrou. Né? A gente viu na reportagem um eletroposto lá na CERT, que está associado a um sistema de carregamento de fotovoltaico. Então, são soluções que a gente encontrou ao longo do projeto que vão nos auxiliar, então, a suprir essa energia que vai crescente aí nos próximos anos. Deixa eu aproveitar então que você falou na reportagem, que a Lenesa falou ali no fim da reportagem do sistema V2G. É claro que não é assim que se pronuncia, você vai explicar esse termo para a gente, né? E que ele versa sobre a questão de devolução de energia para a rede. Como é que funciona esse sistema? A sigla V2G, ela vem do inglês, né? Que se fosse traduzir para o português seria do veículo para a rede, né? Então é veículo to grid. Esse conceito então já está surgindo, que seria do carro fornecer a energia elétrica para uma residência. Então vamos supor, você carregou o teu veículo durante a madrugada, utilizou ele ao longo do dia, chega em casa às 6 horas da tarde, ainda tem um restinho de energia no seu carro. Você poderia jogar essa energia na tua casa, né, e aliviar, por exemplo, o sistema elétrico. Obviamente que poderia associar isso a uma modalidade tarifária que a gente fala que é a tarifa branca. Então hoje já foi regulamentada a tarifa branca, né, em que clientes residenciais já podem utilizar essa forma de tarifação, que é uma energia mais barata fora do horário de ponta, uma tarifa intermediária no horário pré-ponta e uma tarifa mais cara no horário de ponta. Então, para clientes que têm um consumo predominantemente fora da ponta, ela é uma tarifa vantajosa. Então, imagina, você faz a adesão à tarifa branca e utiliza o seu carro para fornecer energia no horário de ponta, isso é uma vantagem para o consumidor. Então, veículos com essa tecnologia de V2G poderão suprir o cliente nesse momento. E também em caso de falta de energia. Né? Então, a gente poderia utilizar a energia do veículo para suprir para casa em um momento de queda de energia, por exemplo. Né? Então, essa tecnologia da V2G nós vamos estudar mais, inclusive a pedido da própria ANEEL, nosso órgão regulador. Ela nos visitou aqui no final do ano passado, a gente percorreu todas as estações de recarga e um dos indicativos dela nos provocou, juntamente com a Fundação CERT, de dizer, olha, nessa próxima etapa do projeto a gente precisa que vocês aprofundem um pouco mais esse tema de V2G, inclusive com recompensa ao morador. Imagina você estar numa região
com sobrecarga de energia e você sabe que naquela região tem vários veículos equipados com V2G. Será que não tem como você dar uma remuneração tarifária para esses clientes e dizer, pessoal, podem plugar seus carros para auxiliar a operar o meu sistema? E aí a gente já fala de conceitos mais amplos, de smart grid, smart city, redes inteligentes, enfim. Temos bastante ainda o que estudar nesse novo projeto que a gente está iniciando agora. Você falou ali da questão da visita da ANEEL, eu gostaria que o César falasse disso para a gente, né, porque essa rede de ecopostos aí, né, ela é referência. A gente iniciou o programa falando aí dessa questão de Santa Catarina ser referência, tanto que chamou a atenção da Agência Reguladora Nacional, né? Fui a primeira corredor elétrico assim, implementado no Brasil, da forma como a gente implementou, né? Ligando a capital até o Joinville, foram 7 pontos de recarga de veículos elétricos. Então a ANEEL com certeza despertou o interesse da agência e saber como é que estava funcionando, como estava carregando, qual era o fluxo, né, de uso e como os veículos estavam sendo carregados, e para saber também como incentivar novos projetos, né? Então eles vieram aqui, conheceram a infraestrutura, e como o Thiago comentou, né, encomendaram para a Celesc e para a CERT um estudo dessa tecnologia V2G, que hoje, assim como o Thiago comentou, eu usar o meu veículo elétrico para abastecer a minha casa, isso já é possível, já está regulamentado por uma resolução da ANEEL, da Agência Reguladora, então eu consigo utilizar essa energia para a minha casa. E da mesma forma, hoje, por exemplo, a gente tem acompanhado também a evolução da energia fotovoltaica, da energia solar. Então, da mesma forma, como o Thiago comentou, eu consigo ter, se eu tenho um fotovoltaico no telhado da minha casa, eu posso também armazenar energia na bateria do meu veículo e utilizar em momentos convenientes, né? Com essa questão do V2G. Bacana. Agora, falando em questão de economia, para o proprietário de um veículo, né? Acho que o César pode responder isso também de uma forma mais objetiva. Hoje, um veículo tradicional, né, da montadora, veículo utilizando ali os combustíveis tradicionais, e um veículo elétrico, lógico que a gente, comparando o preço do veículo, o elétrico ele é muito mais caro na saída, né? Mas no dia a dia, a gente fala em quanto, em termos de economia, assim? Se eu for pensar só de economizar gasolina e utilizar energia elétrica, se eu carregar na minha casa, eu estou falando de 4 a 5 vezes economia em relação a um veículo combustível convencional, gasolina. Então, se eu tiver um veículo elétrico, eu vou economizar, eu vou gastar 4 vezes, 5 vezes menos do que um veículo gasolina, por exemplo, né? Mas tem que levar em consideração também que um veículo elétrico eu não tenho carburador, eu não tenho vela, eu não tenho filtro, então porque é um carro realmente mais limpo, mais eficiente. Dá menos manutenção. Não tem manutenção praticamente, né? Então, e mesmo em relação ao preço do veículo elétrico, quando a gente começou o projeto, para hoje, que a gente está iniciando essa segunda fase, o preço do veículo já caiu realmente bastante, né? Além do que, antes tinha 1 ou 2 fornecedores de veículos antes, hoje já tem 8 fornecedores de veículos elétricos no Brasil, né, capazes de fornecer. Então, tudo tende a motivar cada vez mais esse segmento. Bacana. A gente vai dar uma breve parada aqui no programa Santa Inovação, mas no próximo bloco a gente vai apresentar mais uma reportagem e também a gente vai abordar com você, Thiago, a questão da energia limpa de verdade. Será que a gente falando em energia, né, elétrica, energia solar, a gente está falando em energia 100% limpa? A gente vai abordar esse tema no próximo bloco. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui na TV da Assembleia Legislativa. Tiago, eu gostaria que você dividisse com a gente uma experiência, né, com nossos telespectadores, de uma viagem que você fez aí recentemente, né, uma viagem aqui dentro do estado, utilizando um veículo elétrico que você se surpreendeu com a economia. Nesse mesmo contexto, né, você saber o que é mais barato, né, um carro elétrico, a manutenção ou a despesa com um carro elétrico ou um carro a combustão. A gente percorreu então as nossas estações, né, que sai de Florianópolis vai até Joinville, um dos veículos que nós temos ali, um BYD E6.
Então ele é um veículo que ele tem uma capacidade aí em torno de 40 kWh de armazenamento de energia, né? E a gente carregou ele então 100% da bateria em Araquari, né, que fica ali uns 18 km de Joinville, e chegamos em Florianópolis com mais da metade da bateria. Então a gente gastou em torno aí de 18 kWh de energia para sair de Araquari até Florianópolis. Então se a gente falar numa tarifa residencial aí, que na época estava em torno de 50 centavos, a gente está falando de um custo de viagem aí de 9, 10 reais para você sair de Joinville até Florianópolis, né? Você sai aí com um veículo a combustão que faz aí 10 km por litro ou 15 km por litro, né? Com certeza essa viagem ultrapassaria... Acho que gasta mais com água se for pedalando de bicicleta do que... Provavelmente. E agora falando de energia limpa, eu acho que o Thiago até pode falar um pouquinho mais, mas se você pode contribuir também, César, a respeito da questão que eu chamei no blog anterior, a respeito de energia 100% limpa. Hoje a gente não tem como afirmar que existe uma energia 100% limpa, mesmo a energia solar, mesmo a energia eólica, existe algum dano ambiental, algum tipo de prejuízo aí, né? Isso aí tem até um nome, né, que a gente chama de pegada de carbono, né? A própria usina hidrelétrica, né, que a gente fala assim que é uma energia renovável, uma energia limpa, mas a gente fala de uma área alagada, né, que você acaba interferindo na vegetação nativa, você vai alagar uma grande região, vai matar a vegetação, aquela vegetação vai se decompor, vai jogar metano. Cidades que somem do mapa. Criação de microclimas, né? Imagina, se a gente fala em grandes lagos, a gente está falando de pequenos oceanos no meio de cidades, né? Então dizer que gerar energia 100% limpa realmente é um grande desafio, né? Se a hidrelétrica não consegue, térmica muito menos, né? Uhum. A eólica também, ela tem a sua pegada, tanto na produção, quanto também na interferência no microclima, porque você está mexendo na condição do vento daquela região, então você está interferindo no clima daquela região. E o próprio fotovoltaico. O fotovoltaico, a partir do momento que ele está fabricado, ele é 100% limpo, mas e o custo de fabricação? Né? O impacto da fabricação, de você extrair a matéria-prima, o silício e tudo mais, né? Então, falar em energia 100% limpa hoje é bem complicado, sempre tem uma pegada. Mas a tecnologia avança, né? Então, tudo isso é preciso começar. E aí a evolução mostra aí que a longo prazo a gente começa a ter uma matriz mais limpa, né, com menos impacto, retirando a térmica, retirando veículos a combustão de circulação, né? Então, quando a gente tira um veículo a combustão, a gente está reduzindo impacto. Obviamente, o veículo elétrico tem uma pegada na produção, mas o veículo a combustão deixa de emitir em cidades. Então, assim, é um processo evolutivo, está mudando, né, e a gente vai, com certeza, um dia chegar nesse ponto de dizer que a nossa produção energética é 100% limpa. Bacana. César, esse corredor do eletroposto aqui em Santa Catarina são 7 pontos, é isso? São 7 pontos. 7 pontos. E o Thiago estava falando em off para a gente aqui que, inclusive, o Paraná também tem alguns pontos de eletroposto e que está se estudando uma parceria entre os estados ali para que possa ter mais um ponto ali na serra, para que possa interligar os dois estados e fazer viagens mais longas, independente de combustíveis tradicionais, né? Isso. A gente, então, como eu comentei, a gente consegue ligar Florianópolis a Joinville e no Paraná já tem a infraestrutura, principalmente que liga o litoral, Paranaguá até Foz do Iguaçu. E eles estão fazendo também, da mesma forma com a Celesc, né, via recursos de P&D e outros investimentos, essa expansão do corredor lá. Então agora com a fase 2 do projeto, que a gente vai ampliar desses 7 pontos, vamos colocar mais 40 pontos no estado, a gente, um ou dois desses pontos a gente quer colocar bem na fronteira, né, do estado. Então fazendo essa conexão com o Paraná, no caso a Copel, e também, além disso, subindo um pouquinho mais do Brasil, São Paulo também já tem uma infraestrutura implementada e o Rio de Janeiro também. Então a gente imagina que muito em breve a gente vai conseguir pegar o nosso carro elétrico daqui e sem medo de ficar sem energia na estrada, no caminho. conseguir ir até o Rio de Janeiro, e a tendência é que isso daí depois evolua, né? As baterias dos veículos também estão ficando com uma maior capacidade, então daqui a pouco esse receio de eu não vou ter onde carregar, ou eu vou ter que ficar muito tempo carregando, isso aí deve sumir em breve, eu vou conseguir transitar
Perfeitamente. Bacana. E vocês recentemente ganharam um prêmio aí, né? Foram vencedores do prêmio, até vou ler aqui para não errar o nome, prêmio ECO da Câmara de Comércio Americana do Brasil. Isso parceria Celesc e CERT. Inclusive você falou já do Eletroposto 2, surgiu depois desse prêmio aqui também, né? Isso, surgiu contemporaneamente. Aí a gente teve, na verdade foram 2 prêmios, teve esse da Câmara Norte-Americana, teve um prêmio também relacionado também a práticas sustentáveis aqui do estado. Isso aí motivou, né, acelerou assim, a motivação para a gente iniciar logo essa fase 2 do projeto. Como eu comentei, vamos expandir bastante a infraestrutura do estado. Sobre esse prêmio, essa novidade, a questão de expandir a infraestrutura de recarga aqui no estado, a nossa repórter Leneza Kras fez uma reportagem bem bacana, né? Foi lá na CERT, conversou com seu colega, o nome dele? Cadu Lemes. E é essa reportagem que a gente acompanha agora aqui no programa Santa Inovação. Mais de 300 quilômetros de rodovias do litoral norte de Santa Catarina possuem sistemas inteligentes de carregamento de veículos elétricos, formando o primeiro corredor elétrico do sul do Brasil. O estado conta com 7 postos de abastecimento instalados pelo Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras, em parceria com a Celesc. Entre eles, 3 postos de abastecimento estão localizados em Florianópolis, Porto Belo e Araquari, e 4 estações semi-rápidas ficam em Joinville, Blumenau e nas sedes da CERT e da Celesc, na capital. A ideia inicial do projeto foi estudar a tecnologia tanto de veículos elétricos quanto de estruturas de carregamento para proporcionar à Celesc se preparar para um futuro próximo onde esses veículos vão entrar em grande quantidade na rede. O diferencial desta estação de carregamento da UFSC é que ela possui módulos fotovoltaicos. Ela é suficiente para carregar cerca de 50 veículos elétricos por ano. A implantação dos eletropostos é um incentivo à inserção de veículos elétricos na frota brasileira, estimulando a modernização e a sustentabilidade na indústria automobilística. Segundo o pesquisador da Fundação CERT, a ideia é expandir o projeto para outras regiões do estado. A ideia é expandir o corredor elétrico tanto para o sul quanto para o oeste do estado, instalando aproximadamente mais 40 pontos de recarga e também estudar um modelo de negócio para viabilizar o carregamento de veículos elétricos como mais um negócio para a Celesc e para eventuais futuros investidores. Para carregar o carro elétrico, basta usar o cabo padrão do veículo e conectar à estação de carregamento. Onde há abastecimento rápido, a carga de 80% da bateria é feita em cerca de 20 minutos. Nas estações semi-rápidas, o processo é feito em 2 horas. Também é possível conectar a qualquer tomada de 220 volts, como se fosse um celular, e desta forma, o carregamento leva em média de 8 horas. Bacana. Tiago, agora vamos falar então do tempo de carregamento, né? A gente tem alguma evolução nesse sentido? Existem categorias, o carregamento rápido, o carregamento médio, o carregamento, né, mais demorado, assim por se dizer, né? Isso já está em estudo? Sim, isso hoje está bastante dependente do próprio carro e das estações, né? Mas a gente separou aí em 3 categorias, né? Que seria o carregamento rápido, que é aquele carregamento em que você está num deslocamento em uma rodovia, né? Como essa rodovia que a gente sai de Florianópolis vai até Joinville. Então você precisa fazer uma parada no meio da sua viagem para fazer um carregamento. E esse momento é um momento geralmente que a pessoa tem menos tempo disponível. Eu gostaria de fazer um carregamento mais rápido. Então alguns veículos aí carregam em torno de 80% da bateria em 20 minutos. Esse tipo de carregamento é o que mais impacta a nossa rede, né? Então esse seria o carregamento mais preocupante, né? Aquele momento em que a gente precisa de um reforço na rede, e que é a equivalência ali dos 10 chuveiros ligados ao mesmo tempo. Então esse carregamento é o carregamento de rodovia, de meio de viagem. Quando a gente fala de um carregamento semi-rápido, a gente fala aí de carregamentos em torno de 2 horas, que seria o quê? Aquele momento em que você para num shopping, num supermercado, você vai fazer compra, vai almoçar, então você para o veículo ali, deixa ele carregando e aí ao longo ali de 1 hora, 1h30, ele já consegue suprir boa parte da sua bateria. E o carregamento lento seria mais aquele carregamento residencial mesmo. Durante a noite. Durante a noite. Chegou em casa, plugou o carro e aí ele vai fazendo um carregamento de 8 horas, né? Para você utilizar o veículo
no dia seguinte. Esse carregamento impacta menos a rede, né, que aí é uma carga comum do residencial. Então, esses 3 tipos de carregamento aí que a gente separa, né? Mas seriam categorias com custos diferentes também. Com custos diferentes. Se a gente for falar já em momentos de tarifação, né, esse carregamento lento feito em residencial, a pessoa vai pagar a tarifa que ela paga ali na casa dela. Já num posto de meio de rodovia com demanda, isso aí ficaria um pouco sujeito à própria lei do oferta, né, procura, a lei de mercado de oferta, né? Então, assim, quanto custa você ter que parar naquele ponto para carregar durante 20 minutos e ter a disponibilidade daquele posto, né? Então, isso o mercado vai acabar regulando esse preço, né? Esses grandes clientes, tipo shopping, grandes postos, eles pagam, diferente dos clientes residenciais, eles pagam 2 grandezas elétricas, vamos assim dizer. Eles pagam energia e eles pagam demanda. A energia, enfim, é quilowatt-hora, é aquilo que vocês consomem ao longo de um tempo. E a demanda é a potência instantânea que o sistema está entregando. Então, esses carregamentos rápidos, eles oferecem uma potência instantânea muito grande, que necessita de um reforço na rede. Então, esses clientes que vão ofertar uma recarga rápida vão precisar dimensionar o seu sistema para pagar, inclusive, essa demanda. Entendi. Então, recarga rápida, recarga lenta, recarga semi-rápida, tem sim diferenças, inclusive diferenças de preço. Obviamente, o mercado tende a se regular com relação a isso, né? Enfim, o mercado vai se regular, vai oferecer preço, mas é preciso levar em consideração tanto energia quanto demanda. Uhum. César, e dessa rede de postos hoje, né? Postos que estão nessa faixa que a gente já comentou aqui, eles estão em postos tradicionais instalados? Onde ficam, né? Como que a pessoa que hoje tem um carro elétrico encontra esse caminho de postos elétricos? Dos 7 que estão instalados, né, que eu comentei, a gente colocou um na cidade de Araquari, fica na BR-101, na Parada Sinuelo. Foi o nosso primeiro ponto de carga rápida, carrega todos os tipos de veículos elétricos. A gente colocou mais 2 de recarga rápida também, um deles ali perto de Porto Belo, também na rodovia, e um no outro, o terceiro de recarga rápida aqui no Itacurubi, num ponto estratégico também, que a gente definiu ali o posto modelo, combinando com armazenamento de energia. E os outros 4 são carregamentos de recarga semi-rápida, né? Então o carregamento médio ali. Então alguns deles estão em supermercados e outros estão em postos de gasolina também, mas postos de gasolina que tem uma infraestrutura que é onde a pessoa pode ficar mais tempo ali, tomando um cafezinho e fazendo algumas compras ao redor também na cidade, né? A gente colocou também um ponto na CERT e um outro ponto na Celesc, né, para os seus parceiros aí do projeto. A tendência, César, é estar em conjunto com esses postos tradicionalmente comerciais até essa virada de chave aí no início, ou criar postos elétricos exclusivos para esse abastecimento? De fato, esse é um dos objetivos dessa fase 2 do projeto. A gente está identificando essa oportunidade de criar postos exclusivos para abastecimentos. O posto elétrico tem uma vantagem porque eu não preciso também ter uma infraestrutura como um posto de gasolina convencional. Então eu posso ter um posto elétrico que você falou, de repente operado pela Celesc, por um parceiro, dentro de um shopping, dentro do supermercado, que não seja do próprio shopping supermercado, mas né, um posto elétrico, né, um posto de abastecimento dentro de uma outra infraestrutura, no estacionamento, né? Então, existem várias possibilidades. Como o Thiago comentou, por ser novidade, o mercado está definindo ainda qual vai ser o melhor modelo, o que vai ser a melhor experiência também para o usuário desses veículos. Né? Bacana. A gente fala que o carro elétrico é novidade, né? O carro elétrico, todo mundo fala que é novidade, né? A gente vê muito fora, principalmente a Tesla, que é referência, né? Mas em 1974, né, tem um colega nosso que falou que o Gurgel já falava em carro elétrico, inclusive foi num programa lá do Silvio Santos e apresentou o carro elétrico, né? Por que não evoluiu? Agora eu gostaria de saber dos dois, né? A gente estava lá na década de 70 e já se falava em carro elétrico no Brasil, né? A gente já está em 2019 e agora é novidade o carro elétrico. Por que esse hiato aí? Acho que realmente os primeiros carros aí que surgiram, eles eram elétricos, né? E depois que houve essa mudança aí para a questão dos veículos a combustão, né? Eu acho que associa dois fatores, né? Acho que o primeiro de todos não tem como não deixar de considerar a questão das petrolíferas, né? O incentivo ali, a grande revolução, né, da indústria do petróleo. Acho que realmente houve aí algum movimento nesse sentido, né, uma pressão, né, para que nós aderíssemos a esse modelo, né.
E também a questão das baterias, né? Em 1900 e começo do século aí de 1900, baterias não era algo uma tecnologia tão desenvolvida, né? Hoje ainda tem muito que amadurecer, imagina lá naquela época, né? Então a questão dos combustíveis, você poder fazer grandes viagens com um veículo a combustão era muito mais fácil do que com um veículo elétrico. Então acho que a soma desses dois fatores, né? Tanto a tecnologia de bateria, armazenamento, somado a esse incentivo ao uso do petróleo, eu acho que foi o que fez essa guinada para os veículos a combustão. Concorda? Concordo. Na verdade, o primeiro veículo era um veículo elétrico, né? Isso 1880, alguma coisa. Não tenho nada preciso. O primeiro veículo era um veículo elétrico, mas em algum momento tomou-se a decisão de fazer esse investimento por vários fatores, em outro tipo de combustível e foi evoluindo a tecnologia do combustível, motores e outras tecnologias para o veículo convencional, como a gente chama. E a bateria, principalmente, que é um coração do projeto, que ainda é caro, mas já diminuiu bastante, foi ficando para trás, né? Agora, com a combinação de renováveis e outras tendências aí do setor, inclusive conexão desses assuntos com a rede elétrica, aí tende a baratear e tende a acelerar esse desenvolvimento. Mas assim, ainda vai ter um pouco de briga, né? Ainda vai ter um pouco de briga, mas pelo menos uma briga, digamos, mais amigável, vamos dizer assim, né? Então, os dois lados estão vendo agora, assim, que é uma necessidade, então... Já é uma realidade. É uma né? realidade, é uma realidade. Então, deve ter um acordo, assim, né, para isso acontecer. E existe a opção ainda dos veículos híbridos, né? Então, que combinam tanto a parte elétrica quanto um combustível. Então, eu consigo rodar tanto com a bateria carregada, com elétrons, quanto com combustível dentro do meu veículo. No início, talvez seja essa a saída. No início, seja a saída, tem estudos aí que mostram que isso pode ser uma tendência, que dure por mais tempo ainda. O mercado vai mostrar, mas pode ser uma saída, Bacana. A gente vai dar uma pausa agora e no próximo bloco a gente vai falar sobre modelos de negócios aqui no programa Santa Inovação, porque tem os postos tradicionais e é uma oportunidade de negócio também, né? O eletroposto. E a gente conversa com o César e com o Thiago a respeito desse assunto. Voltamos já. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando sobre carros elétricos e eletropostos. Eu estou recebendo o Thiago Jeremias, gerente do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da Celesc, e também César Quinteiro Pica, diretor do Centro de Energia Sustentável da CERT. Eu prometi no bloco anterior que a gente ia falar sobre modelos de negócios, e é esse o tema para iniciar esse último e terceiro bloco. A facilidade, né, Thiago? A gente fala em posto de combustível, a gente pensa em bandeira do posto de combustível, né, da rede de postos de combustíveis, e o eletroposto, por enquanto, ainda não tem nada disso, né? Ainda é um mercado que está começando agora, né? Então, acho que muita coisa vai acontecer ainda com relação a isso. Quando a gente fala de postos de combustível, então a gente tem grandes marcas já consolidadas no mercado, né? Inclusive parceiras nossas nesse projeto de eletroposto. Né? E quando a gente fala em eletropostos, em que um shopping center pode fornecer energia, um hotel pode fornecer energia, qualquer estabelecimento comercial pode fornecer energia, isso é uma quebra de paradigma, né? Inclusive, a ANEEL publicou uma regulamentação há pouco tempo, né? Porque até então, venda de energia ou entrega de energia era uma exclusividade da distribuidora, ou seja, em Santa Catarina só a Celesc poderia vender energia. E quando a gente entra num modelo de negócio de carregamento de veículo, será que um shopping pode então vender energia para esse carro? Né? Temos uma quebra, uma legislação a ser quebrada aí. E essa legislação saiu. Então, no último ano, a ANEEL publicou uma resolução liberando o mercado. Então, falando assim, olha, se é para vender energia para carregamento, o mercado, então, está aberto. Só que, claro, agora
novamente o mercado vai modelar isso, né? Oferta e demanda. Então já tem algumas iniciativas privadas utilizando muito isso como marketing, né? De você disponibilizar uma estação de recarga no seu estabelecimento como marketing. Inclusive os nossos próprios parceiros, né? Todos os carregamentos que são feitos nessas nossas 7 estações são gratuitos por enquanto, né? Só que essa energia está sendo entregue, está sendo paga por alguém. Então, esses parceiros, esses postos que têm esses carregadores, eles estão pagando por essa energia. A contrapartida deles em ter essa estação lá é fornecer energia gratuitamente. Mas agora, a regulamentação saiu e já poderíamos cobrar por isso. Obviamente, enquanto tivermos um projeto de P&D e estudando esse modelo de negócio, o carregamento continua gratuito. Mas, enfim, é um mercado a ser desenvolvido e que a procura, a oferta, tende a regulamentar. Com toda certeza, as redes tradicionais de postos de combustível não vão deixar esse negócio acabar com o negócio deles, né? Vão acabar absorvendo, né? Eles vão entrar nesse processo, né? Então, assim, quando a gente fala de carregamento de abastecimento, você para ali 2, 3 minutos, 5 minutos, enche um tanque e você está liberado. Agora, carregamento, você já vai ter que parar um pouquinho e ficar 20 minutos. Então, o local do carregamento já vai ter que oferecer um atrativo a mais, né? Ou é uma lanchonete. Isso é abastecimento e estacionamento? São abastecimento, estacionamento. Você vai oferecer um coworking, vamos assim dizer, né? Uma região que o cara possa sentar, abrir um notebook, trabalhar um pouquinho. Então, assim, é um mercado a ser desenvolvido e nós, em parceria com a Fundação Certes, o César com certeza vai complementar bastante, a ideia é nós identificarmos que oportunidades nós temos, onde a distribuidora vai participar disso. A Celesc vai ter um domínio sobre isso? Não, vai ficar liberado. Então, tudo isso faz parte desse nosso novo projeto que está iniciando agora. Oportunidade real, né, César? Real, realmente, como o Thiago comentou, essa é uma das frentes do projeto novo, é identificar esses modelos de negócios, né, que vão trazer remuneração para a própria Celesc, a própria distribuidora, assim como outros parceiros, né? Que gera essa dúvida, se o mercado está mudando, é fato, o setor elétrico está mudando, isso é um fato. Como é que a gente vai conseguir, por exemplo, manter a Celesc e parceiros, né, de uma forma sustentável, explorando essas oportunidades de uma forma saudável para todos, né? Então, realmente, modelo de negócio é uma coisa muito interessante. Por exemplo, aqui no Brasil, em outros países, a gente tem, basicamente, cada casa tem 1, 2 garagens. Tem países, por exemplo, na Europa, que não tem essa condição. Então, os carros ficam parados na rua. Então, se eu tenho um carro elétrico e eu quero uma estação de recarga residencial, eu coloco uma estação na rua, né? Eu coloco num poste na rua, é a minha estação, eu paguei ela, só eu consigo habilitar, mas está na rua. Mas para entender como é que o modelo de negócio céu é o limite, o que acontece? Existem aplicativos que eu disponibilizo a minha estação naquela base de dados e alguém que está passando daquela região, opa, o Felipe tem um carregador aqui, está disponível porque ele está trabalhando aqui. Eu comercializo para aquela pessoa. Você comercializa. Então você vai poder fazer isso. Então realmente assim, a ANEEL, assim, com essa resolução nova, assim, ela permitiu explorar, criar esses modelos. Então, realmente, assim, o céu é o limite, né? A gente tem algumas ideias iniciais de como que a gente consegue explorar esses negócios. O Thiago citou algumas delas, basicamente em locais que tenham shoppings, supermercados ou pontos públicos mesmo, né? Circulação, né? Circulação, seja de recarga rápida, recarga lenta. A vinculação com o marketing também é bastante importante, principalmente nesse início, né? Então, existe bastante possibilidade. Isso falando também agora só da parte de oferecer a energia para carregar os veículos. Agora, imagina o quanto que isso vai mexer também com o mercado em termos de necessidade de instalação, necessidade de manutenção, você fabricar a própria estação, né? A própria estação a bomba de elétrons, né? A bomba elétrica. Então, assim, existe uma infinidade de espaços a ser explorados que hoje está uma página em branco. E a gente está começando a construir isso, né? Daí um olhar aí para a distribuidora. Você falou em bomba, agora uma questão curiosa até assim, a gente vê muito fora do país, inclusive até gasolina, diesel, né? O combustível tradicional, o próprio motorista que abastece o seu veículo, né? Aqui no Brasil a gente vê sempre o papel do frentista, né? Que vem, faz o atendimento. No eletroposto, isso é um autoatendimento ou existe a figura do frentista hoje?
Existem, a gente está explorando os dois modelos, na verdade. Quando dos postos que a gente instalou em postos de gasolina, onde tem lá a bomba elétrica, a gente instruiu, né, os frentistas e todo o proprietário, os frentistas, como carregar e como fazer de uma forma segura, quanto tempo, mexer na máquina, etc. Mas é uma máquina bastante intuitiva. Então, dos pontos que estão instalados, por exemplo, em vias públicas, ou que não tem ninguém ali para representar, para instruir, a pessoa tem plenas condições, a gente coloca ali uma informação via digital ou mesmo manual explicando como é que faz. São 3 passos básicos, assim, é bem mais simples e seguro. Bacana, né? bacana. Complementando, Pode, né, fica à só vontade. complementando, essa questão do frentista, né, ele é construído basicamente com autoatendimento, né? Então a gente começa a ter várias opções. Então você poderia, por exemplo, liberar uma estação de carregamento via um aplicativo, né? A gente tem exemplos aí agora com os patinetes. Você vai ali, cadastra o aplicativo, você liberou QR Code, você liberou aquele ponto de carregamento. A gente tem também soluções com cartões RFID, né? Você vai lá, bate o cartãozinho, ele identifica, opa, esse cartãozinho é do veículo tal e tal e tal, placa tal, né? E ele libera o carregamento. Esse cartão, e aí você... Como se fosse um passe livre da... Isso, como é feito em ônibus, por exemplo. Então, e aí quando você começa a explorar isso de diversas formas, o que você poderia fazer? Você poderia ter um cartão pré-pago, bater o cartão, ele desconta o saldo do teu cartão. Você poderia ter um cartão atrelado ao teu cartão de crédito, ou seja... Pensando até em controle de frota empresarial e tudo, né? Tudo, né? Então, quando você traz um negócio assim, você tem uma identificação, isso é processado numa nuvem numa nuvem assim na internet, você faz o que você quiser com aquilo, com aquela informação, né? E aí você começa a vender inúmeras soluções para aquilo, tanto com cartão de crédito, pré-pagamento, pagamento por aplicativo, ou uma rede de shopping center, por exemplo, pode explorar da que forma? Ele pode te fornecer energia de graça, né? Mandando uma mensagem para o teu celular dizendo assim, olha, eu sei que você está passando por essa região, eu tenho um eletroposto aqui, você não quer dar uma passadinha aqui e carregar de graça? Ele vai lá, estaciona e, obviamente, ele vai consumir naquele estabelecimento. Então, assim, modelo de negócio é o que não falta quando a gente entra no mundo aí dos aplicativos, né? Então, tem muito que desenvolver aí. E como a gente falou que nesse início ainda está sendo feito um treinamento da equipe do posto, frentistas e tudo mais, então existe essa figura ainda. Como é que vai funcionar, ou como funciona assim, né? Que hoje a gente está falando em brasileiro, que o brasileiro sempre é o jeitinho do 10 pila, né? Do 20 pila. No elétrico, no eletroposto, como é que vai funcionar isso aí? Coloca quantos quilowatts? Ou... se eu falar os 10 pila é praticamente um tanque cheio, né? 10 pila, na verdade, eu posso falar com vontade, eu coloco 10 pila que eu vou encher meu tanque. Mas, de repente, um pila, 2 pila. Mas, assim, em questão monetária, reais, vai haver aí um treinamento do próprio usuário de como precificar quanto que vale uma recarga, mas vai continuar sendo alguns reais. Mas realmente vai haver uma necessidade de mudança cultural mesmo da população para estar acostumada com o quilowatt ou kilowatt ou alguma coisa do tipo quilowatt-hora. Porque o normal seria sempre o carregamento máximo, né? Isso. O carregamento máximo ou não. Às vezes eu estou numa condição que eu não tenho aquele tempo para fazer toda a recarga. Então e o ponto que eu quero chegar não necessita? Não necessita. Porque a questão tecnológica, a bateria tem uma questão, todas as baterias são assim, até 70%, 80% ela carrega uma velocidade, digamos, satisfatória. E a partir daquele momento a recarga começa a ser mais lenta, né? Então eu posso carregar um percentual só. Mas é outro desafio para saber também como é que vai ser essa adaptação, né? As pessoas vão começar a se acostumar com outras unidades, né? Eu entendo que ela vai ficar um pouco... refém não é a palavra correta, né? Mas ela vai ficar um pouco dependente da disponibilidade do tempo que ela tem, né? E da capacidade de carregamento da estação onde ela parou. Então, se ela tem 20 minutos, ela vai plugar ali e ela vai ficar esperando o que o carro dela consegue receber naqueles 20 minutos. E ao final ela vai ver quanto deu, né? Então, acho que muda. É uma outra forma de você pagar por isso, uma outra forma de você... Como o César falou, mudança de cultura mesmo. É mudança de cultura, com certeza. Legal. Falando mais em percentual de bateria, né? Vou carregar 50%, 80%. É outra forma de... digamos, o frentista do futuro, a partir do momento que ele conecta uma estação de recarga no veículo, ele consegue também saber o quanto que a bateria está cheia, né?
Hoje em dia a gente vê no nosso carro, mas o frentista não sabe o quanto que o tanque está cheio, a não ser se estiver transbordando ou perto disso. Mas no futuro a gente vai conseguir ver, então vai ficar uma coisa bem visível. Então pode ser completa, né? Ou carrega... Vai ter ali pontos luminosos que vão subindo. Isso, e vão subindo. Olha, se fosse no painel do veículo no painel do veículo, só que ele vai ter isso representado também no painel dele, seja o frentista ou a pessoa mesmo, o proprietário do veículo, que vai estar fazendo a recarga. Né? Bacana. Até um assunto importante com relação a isso, e que também acaba sendo uma preocupação dos institutos regulatórios, dos órgãos regulatórios, é a forma de medir essa energia vendida. Né? Hoje, esse medidor que a gente coloca nas residências, eles passam por uma calibração, uma regulamentação muito rígida. Ele tem um erro muito pequeno. Né? Então, o Inmetro fica em cima dessa medição. E hoje não existe um medidor de eletropostos. Né? Inclusive, uma das preocupações então da ANEEL é como você vai fazer o faturamento disso. Você vai confiar no que um aplicativo está calculando? Você vai confiar no que a estação está medindo? Uma estação que é fabricada na Europa, em Portugal, ou a própria estação fabricada pela Celesc Cert. Você vai confiar naquela medida ou não? Você vai precisar de um selinho do Inmetro, um certificado de calibração. Então, são outras tecnologias aí que também vão mudar. A forma de você medir essa energia injetada. Ou você vai confiar no teu carro. Porque nos nossos carros que nós temos na Celesc, se você verificar o quanto que ele está indicando que tem de energia e o quanto que a estação de carregamento coloca, já existe divergência. Então o cliente vai dizer, calma aí, você está dizendo que injetou tanto de energia, meu carro está dizendo que recebeu só tanto. Entendi. E aí, em quem confiar? Teria que ter então uma tem regulação mais também. uma forma, inclusive, desse faturamento dessa energia para resolver também. Imagina no caso, por exemplo, uma aplicação em condomínios, né? Onde tem uma estação que seria comum aos condôminos, você carrega, ele carrega, mas quem está pagando a conta foi aquilo mesmo. Então, obviamente, vai ter divisão correta. Vai ter que divisão correta. Então, mas para a gente é interessante, né? Tem bastante trabalho para fazer, bastante tecnologia para desenvolver. Falando em tecnologia, a gente quer saber um pouco mais das tendências tecnológicas, né, aqui no estado e também nacionalmente, assim, o que vem por aí? As tecnologias dessa infraestrutura de recarga dos eletropostos vai ser muito puxada pelo avanço dos próprios veículos, né? Então hoje todos os veículos para carregar de forma rápida, como a gente comentou aqui, a gente fez a brincadeira, eles carregam com 10 chuveiros elétricos, o equivalente a 10 chuveiros elétricos. Só que acontece, é uma potência lá de 50 kW para carregar uma bateria, fazer uma analogia com um tanque desse tamanho, que tem uma autonomia X. Essa autonomia a gente vai querer chegar cada vez mais longe, então esse tanque, o tamanho da bateria vai aumentar. Então eu vou precisar carregar essa bateria de forma mais rápida. Ou seja, eu quero dizer, a potência dessas estações de recarga deve subir. Então, não vou falar mais de 10 chuveiros, vou falar de 20, 30, 50 chuveiros elétricos para fazer uma recarga de uma bateria. Para a Celesc, o desafio vai aumentar. Vai me dar mais autonomia, vai me dar mais velocidade, mas outros desafios devem surgir. Mas essa é uma tendência, ou seja, aumentar a potência, a autonomia dos veículos. E depois também existem outras tecnologias que uma hora ou outra vão chegar, que eu não precisar, por exemplo, de um cabo para fazer a conexão no meu cabo para transmitir a eletricidade para o meu carro. É a ideia de fazer um carregamento wireless, né? Carregamento sem fio. Inclusive, existem estudos, pesquisas no exterior que, por exemplo, tem projetos que a ideia é fazer o carregamento enquanto o carro está em movimento. Então, enquanto o carro é em movimento, tem um sistema na estrada e outro embaixo do carro, o carro vai passando pela estrada e vai fazendo essa recarga de uma forma automática. Né? Ele vai conseguir carregar mais vezes e assim a bateria diminui. Tem muito a avançar. Legal, a gente está chegando ao fim do programa Santa Inovação de hoje. Gostaria de abrir espaço para você, de forma objetiva. Tiago, suas considerações finais do programa de hoje. Bem, eu acho que a mensagem foi passando aí ao longo do programa, né? Mas a questão estamos nos preparando para isso, os desafios tecnológicos estão aí. Quanto mais desafio para a gente que trabalha com engenharia, quanto mais desafio, mais motivação a gente tem. E com certeza aí a população, nosso público catarinense aí vai ver muita evolução tecnológica. A Celesc tem orgulho de estar participando e ser uma das empresas pioneiras, inovadoras e reconhecidas, inclusive, pelo nosso órgão regulador aí, como uma pioneira nesse assunto e uma referência em eletromobilidade. Legal, César? Acho que complementando um pouquinho, né, além dessa questão da parceria, é fazer um convite para a população também se informar e buscar informações sobre essa questão de mobilidade, porque
já não é tão mais caro como já foi antigamente, já não é tão mais difícil de a tecnologia. Tem desse fator, assim, o porquê que hoje não é 5 mil, não é 20 mil, é só 5 mil de carros ainda, porque uma parcela disso é por própria informação, né? Então eu agradeço a oportunidade também de estar conversando aqui, informando a população, e é um convite que a gente faz de buscar informação, referência de valores, tecnologias. Celesc 7 também estão abertos aí para responder e apoiar nesse sentido também. Ok, agradeço ao César da CERT, ao Thiago da Celesc, né, pela participação no programa Santa Inovação. Pelo convite. Obrigado Bacana. pelo convite. A gente encerra hoje esse programa que teve como tema carros elétricos e eletropostos e voltamos em breve na programação aqui da TVA. Obrigado pela audiência.